Ó, a Lu Cordeiro mandou aqui que a sua explanação foi tremenda e abriu entendimento. Abriu. Já perguntou para você já, né? Pessoal, vamos lá? Vamos voltar aqui. E a gente vai continuar falando aqui de complexo de Édipo. Pessoal, vamos trazer essa visão do complexo de Édipo em algumas outras escolas da psicanálise que contribuíram. Vamos lembrar aqui daquilo que o André já falou, e eu quero só fazer uma pequena introdução numa personalidade que a gente pode considerar ser um divisor da história da humanidade. E essa pessoa é Sigmund Freud. A sociedade tinha feridas narcísicas. A Terra era o centro do universo. Existia uma soberania do nosso planeta. Nicolau Copérnico vem, diz, não, a Terra está dentro de um sistema solar, o centro do universo é o Sol. A gente gira em torno dele. E a gente é o terceiro planeta no sistema solar. O homem acreditava ser uma criação especial. Charles Darwin vem com a teoria da evolução e diz, não, o homem é como os outros animais, ele está em constante evolução. E talvez alguém diga, não, nós somos mais inteligentes que os animais. Não somos. A gente sofre, né? O animal não sofre, o animal sente dor. Obrigado, viu? Você passa com o carro na perna de um cachorro, o cachorro sai gritando de dor, mas no outro dia o cachorro está lá do teu lado de novo. Você fala uma coisa para o ser humano, um ano depois ele está remoendo aquilo ainda. A gente é. O animal é tão inteligente, talvez mais em alguns aspectos, né? E aí vem Charles Darwin e derruba essa teoria. E aí vem Freud, né? E derruba o que Freud mesmo chamou de terceira ferida narcísica. O ser humano não está no controle das suas próprias ações. Quem controla as ações do ser humano é o seu inconsciente. O inconsciente nosso domina as emoções, domina os sentimentos e domina nossas ações. Nós não sabemos o porquê de alguns caminhos, ou de todos eles, não entendemos o porquê das nossas ações, de repente nós fomos lá, escolhemos e fizemos. Então Freud vem e divide a história. Depois de Freud, gente, e aí entra uma personalidade intrigante. Todo mundo entendeu. E essa personalidade, gente, é considerada a psicanalista mais importante da segunda geração de psicanalistas, pós-freudiano. Freud sai, ou Freud cria a psicanálise. Nós temos personalidades que contribuíram, desenvolveram 7 escolas da psicanálise que nós estudamos até hoje, outros que não entram nas escolas da psicanálise, mas são fundamentais também, mas uma mulher entra e divide a história da psicanálise. E essa mulher é Melanie Klein. Melanie Klein, gente, focou a sua teoria na infância. Freud também focou na infância. Né? Tudo vem da infância. Fases psicossexuais, onde nós vimos agora o complexo de Édipo. Né? Mas Melanie Klein vai focar num lugar mais profundo ainda. Do nascimento do bebê até
os 2 anos de idade. O núcleo da teoria de Melanie Klein está bem nesse miolo. Depois, escolas da psicanálise, winnicottiana, bioniana, são influenciadas por Melanie Klein. E quando a gente tem o entendimento dessa teoria dentro do setting analítico, isso se torna uma ferramenta de conhecimento gigantesca. Porque muita coisa do Édipo vai se explicar bem nesse miolo. Como que Melanie Klein começou a sua teoria? Melanie Klein, gente, começa dizendo que a angústia e a ansiedade do bebê nascem no parto do bebê. Sai da barriga da mãe. E o que é a barriga da mãe? Barriga da mãe é lugar de conforto, lugar de aconchego, lugar de segurança. A gente olha o bebê de 1 mês dormindo e as pessoas falam assim: nossa, esse sono não tem problema nenhum. Não, tem um monte de problema. Não tinha problema na barriga da mãe. Agora que entrou nesse mundo, e esse mundo aqui é caótico. O primeiro trauma do ser humano é justamente o seu nascimento, justamente o seu parto. Ele entra no mundo, sai desse conforto, sai desse aconchego e agora vai ter que lidar com situações desconhecidas que vão influenciar o seu desejo de viver, que vão influenciar não só o desejo, mas a necessidade de manter a sua vida. E a primeira dificuldade que ele se depara é justamente a fome. O bebê sabe que ele tem fome? Não. O bebê não tem essa definição. Ele não sabe o que é fome ainda. Mas ele sente fome. Saber ele não sabe, mas sente. Ele sente fome. E é interessante por quê? Porque o adulto com fome, tem adulto com fome que é uma beleza. Tem adulto com fome que você tem que sair de perto. Enquanto a pessoa não come, ela fica irritada, ela fica nervosa, né? Eu não ia falar nada não, mas já que ele próprio se identificou, né? Não? Brincadeira. O adulto com fome já fica irritado. Agora, imagina o bebê se deparando com a fome pela primeira vez. E ali, para Melanie Klein, nasce o primeiro sentimento de angústia. Consequentemente, o primeiro sentimento de ansiedade. O que o bebê acredita que vai acontecer com ele nesse momento? A vida dele vai acabar. É bem aí que a sua vida será extinta. Ele não tem noção de que alguém irá alimentá-lo em alguns instantes. Não, ele não entende nada do que está acontecendo. Ele só sente fome. Ele tem instinto de vida e instinto de morte. Ele acha que ali é o fim da sua vida. Aí vem, então, a mãe. E a mãe oferece o peito. E a primeira vez que a criança vai mamar, ela não está só matando a fome. Ela está ganhando uma sobrevida. Ela está criando ali uma espécie que a gente pode chamar de esperança de que caso aconteça algum problema, agora existe uma solução e vai criar uma relação de amor com esse objeto. E esse objeto é a mãe. Não, ele não sabe que ele tem mãe. Esse objeto é o seio da mãe. A criança, nesse momento de nascimento, até ali por volta de 6, 7 meses, ela acredita que tudo que está acontecendo em volta dela são extensões dela mesma. Ela não consegue enxergar o outro objeto como sendo parte de outra coisa, como sendo o outro. Não, é tudo
extensão dela mesma. E lidando com essa angústia dos sentimentos ruins que vem, encontra saída nesse objeto que ela adquiriu para ela mesma. E Melanie Klein vai chamar isso de seio bom. Um seio que alimenta, que protege, que dá segurança, que dá carinho, que traz aconchego. Principalmente atencioso. A criança chora de cólica depois, e aí a gente faz uma coisa muito legal, né? Quem é pai e mãe aqui sabe como que funciona. Principalmente quem é pai e mãe mais antigo. Acho que a Fernanda é a mãe mais nova aqui, né? Sim. O Gabriel tá com quantos anos? 3. Então, Mari, tá com quantos anos? Tua? Vai fazer 3 em janeiro. Ah, então tá aí. Aí o bebê está com cólica. A gente vem com chupeta, um negocinho chamado fuxicória. Coloca na boca do bebê e daqui a pouco ele se acalma. Para Melanie Klein, o bebê não está se acalmando pelo fato de ter a fuxicória ali. O bebê está fantasiando aquele primeiro momento no seio materno, que era onde veio o sentimento de morte e o seio materno salvou ele. E isso fica enraizado no inconsciente, nunca mais sai. O adulto, só para vocês entenderem um exemplo do adulto, o adulto vai fazer uma prova do Enem. Um jovem. A família inteira criou a expectativa de que ele vai tirar uma nota muito alta e vai passar em primeiro lugar na Unicamp em medicina. E ele se preparou, ele fez cursos e mais cursos, estudava 24 horas por dia, sentou para fazer a prova do Enem, se depara com uma questão que ele não faz ideia do que é. E aquilo gera nele uma angústia, gera nele uma ansiedade. E ele debruça, pega o lápis, a caneta e leva até a boca. Ó, o bebê lá dentro, Melanie Klein vai dizer, a criança volta lá no lugar de aconchego para tentar se acalmar. Volta lá naquele primeiro lugar. Então, para vocês entenderem que a teoria dela começa justamente nisso, na relação que a criança cria com esse seio. Mas ela não vive só de experiências boas, ela vive de experiências ruins também. Dor de dente, as suas diarreias que geram assaduras, refluxo. Que mais de experiência ruim um bebê tem? Vamos pensar no ambiente dela. Vou começar a citar umas mais difíceis aqui. Conflitos no ambiente que interferem na vida do bebê, briga que acontecem ali, gritaria, desleixo. A mãe vai amamentar a criança, enquanto ela amamenta a criança, ela decide fazer mais uma atividade junto. Enquanto a criança quer a atenção total dela, a mãe passa a fazer outra atividade ao mesmo tempo. Vai discutir com o marido, vai brigar com outro filho que é mais velho e não se arrumou para a escola ainda, vai ligar a televisão, vai falar no telefone com outra pessoa. O bebê sente que aquele objeto não está voltado totalmente para ele. E ele começa a se angustiar novamente por isso. E Melanie Klein vai chamar isso de seio mau. Seio bom acolhe, protege e alimenta. Seio mau também alimenta, mas não dá esse conforto todo. E não dando esse conforto todo, isso também vai se enraizar na cabeça da criança e vai influenciá-la por toda a sua vida. Quando a criança atinge, então, 6 meses, ao que Melanie Klein, quem já está bem avançado na psicanálise já ouviu falar, quem não está ainda vai ouvir falar, tá bom? Nós não vamos aprofundar totalmente nisso. Mas ela entra nos 6 meses, Melanie Klein vai dizer que a criança sai
de uma posição chamada esquizoparanoide e entra numa posição depressiva. Ela começa agora a sair do mundo muito mais fantasioso que ela vivia e começa a enxergar a realidade. E aí ela enxerga agora que ela tem uma mãe completa, que é outro objeto. E aqui ela tem duas descobertas terríveis. Primeiro, ela é dependente dessa mãe. A sobrevivência dela depende dessa mãe e ela sabe disso. Segundo, o seio mal que estava sobre a vida dela antes de reconhecer a mãe, ela rejeitou e criou uma fantasia na sua cabeça onde ela destruía esse seio mal. Quando ela enxerga a mãe como um todo, ela enxerga a mãe dentro dessa realidade, ela cria dentro dela um sentimento de culpa, justamente por ter destruído o seio mal, porque o seio mal pertence à mãe. Seio bom e seio mal pertence a essa mãe. Para Melanie Klein, gente, e alguns psicanalistas podem não concordar, mas não criaram teorias que rebatessem a dela até hoje. Para Melanie Klein, toda criança vai criar esse sentimento de culpa, porque nenhuma mãe é 100% seio bom. As mães, as experiências ruins estão presentes durante a vida do bebê e depois também. Então, para Melanie Klein, todas as crianças vão criar esse sentimento de culpa. E, de novo, esse sentimento vai ser carregado pela vida adulta. E a criança vai ter uma necessidade de aprovação dessa mãe até o dia que ela entrar num setting analítico e começar a fazer terapia. Mas ela vai carregar esse sentimento de ansiedade e ainda de culpa. Vai buscar a aprovação dessa mãe como uma necessidade de sobrevivência. E quando não tiver mais mãe ali, ela vai transferir para outros objetos. Precisa agradar o patrão, a patroa, precisa agradar as pessoas do instituto, precisa agradar as pessoas da comunidade religiosa, da escola, da faculdade, do trabalho. A pessoa não consegue falar não, não consegue lidar com frustração, a pessoa não consegue receber uma crítica. A pessoa não consegue simplesmente tirar um dia de descanso, porque no dia de descanso ela se sente culpada de dormir até um pouco mais tarde e não estar produzindo. Tudo no miolinho, do nascimento ao sexto mês de vida. As ações da mãe nesse momento são fundamentais para tentar desenvolver um psiquismo saudável nessa criança. A mãe que continua com o acolhimento, a mãe que continua dando atenção, e aí vira um transtorno, porque no mundo que a gente vive hoje, pai e mãe saem para trabalhar. Na época de Freud, de Melanie Klein, não era tanto assim, né? O pai saía para trabalhar e a mãe cuidava de casa. Hoje não, hoje a mulher foi para o mercado de trabalho e foi muito importante. Ah, o pai e a mãe chegam cansados no fim da tarde, pegam essa criança na creche e hoje a gente consegue terceirizar a atenção e o cuidado dessa criança através de um aparelho eletrônico. A gente dá um celular. E aí você volta. Se a criança criou um sentimento de culpa por ter destruído o seio mal, quando entra no ambiente familiar, a mãe, aí eu já vou entrar no pai, estou falando muito da mãe aqui porque esse é o começo, tá? A mãe dá um celular para a criança sente falta da mãe e se culpa. Eu não sou um bom filho, lógico que ela não fala com essa definição, mas o sentimento é esse. Não sou um bom filho para ter minha mãe perto de mim. A Wanda sabe de um caso que eu trabalho e eu tive que arrumar uma confusão muito grande com a mãe dessa pessoa, né? A criança tem 5 anos e a mãe foi embora para a Europa e deixou a criança para trás. E olha a fala da criança. A minha mãe foi embora para me dar uma vida melhor. Mas eu não queria uma vida melhor. Não precisava dela ter ido embora para me dar uma vida melhor. Olha como isso. A mãe fala no telefone: Ah, eu tô aqui para te dar uma vida melhor. Não tá dando vida melhor porcaria nenhuma. É ou não é, Wanda? Não dá vida melhor.
cria uma angústia na criança, cria uma ansiedade e cria um sentimento de culpa. E as mães fazem isso. Tá? Como a criança começa a ter esse sentimento de culpa, ela vai buscar por outro objeto. E esse objeto se chama pai, salvador da pátria. Não, salvador da pátria porcaria nenhuma. A gente vai diferenciar aqui duas posições. Agora a gente vai entrar aqui. Parte mais interessante de Melanie Klein. Divide-se, então, alguém com função materna, e agora a gente não vai mais falar mãe, vamos falar de função materna. Por quê? Porque a função materna pode ser exercida por qualquer pessoa. Davi, a mãe morreu no parto, então não vai ter complexo de Édipo porque não tem mãe. Não vai ter toda essa angústia porque não tem mãe. Não, alguém faz função materna. Que pode ser o próprio pai, que pode ser a avó, que pode ser uma tia. Se ele foi para o orfanato, a cuidadora vai fazer a função materna. E função paterna, que pode ser o próprio pai, que pode ser o avô, que pode ser o tio, que pode ser qualquer outra pessoa, mas função materna e função paterna existem. E na separação da criança com a função materna, ela vai buscar pela função paterna. Mas aqui também é gerador de angústia. Primeiro, por quê? Porque o amor que essa criança tinha, ou aliás, o primeiro objeto de amor é a função materna, é a mãe. Por quê? Porque quando ela estava à beira da morte, lá na sua primeira fome, quem salvou a vida dela? Foi a mãe. Então, esse é o primeiro objeto de amor. A criança vai lutar para conquistar esse amor da mãe. A criança vai lutar para ter essa atenção da mãe e para ter a mãe só para ela. Entrou ali alguém que pode substituir o lugar da mãe ou pode me privar de ter a mãe. E esse alguém que entrou é a função paterna. Com quanto tempo, Davi? Com 6 meses. Por que Melanie Klein revolucionou a história da psicanálise, então? Porque Freud vem e diz que o complexo de Édipo está na fase fálica. Melanie Klein vem e diz que o complexo de Édipo inicia aos 6 meses. A partir do momento que a criança reconhece função materna e função paterna, está ingressado o complexo de Édipo. Para Melanie Klein, ela vai mais profundo ainda. Todo mundo lembra o que é id, ego, superego? Ok? Para todo mundo, né? Para Melanie Klein, o ingresso da função paterna nesse relacionamento são as bases do superego. Porque o que é o superego? É a proibição, é a lei, é a moralidade. E aqui a função paterna entra para proibir o acesso total da criança à função materna. Só que lembra que para o bebê isso é uma questão de sobrevivência. A criança precisa sobreviver. Então, na falta da função materna ou no distanciamento da função materna, ele busca, então, pela função paterna. E Melanie Klein vai começar a dizer o seguinte: as identificações de sexualidade também vão começar aqui. Se o menino não tiver mais essa atenção total da mãe, ele vai buscar por essa atenção total do pai. E vai ter o pai como objeto de amor. Se o ambiente não estiver bem definido dentro de casa. Quem complementa isso é Donald Winnicott. Donald Winnicott vai dizer que para um crescimento saudável da criança, ela precisa de algo chamado de ambiente facilitador. Ambiente facilitador conta com uma mãe suficientemente boa e um pai suficientemente bom, ambos cumprindo os seus papéis. O que nós temos hoje, gente, e vocês vão pegar no setting analítico, é que
os papéis são muito indefinidos dentro de casa. Essa é uma realidade gigantesca. E nas coisas mais sutis possíveis. A criança chega para a mãe e fala: mãe, posso ir jogar bola? Pergunta para o seu pai. O pai é função de lei. O menino vai correndo: pai, posso ir jogar bola? E a função de lei fala o seguinte: pergunta para sua mãe. Para a criança é um horror. Para a criança é angustiante, porque ninguém assume uma responsabilidade, ninguém assume o papel de autoridade e a criança vai perdendo segurança nos pais. Alguém tem que assumir, sempre. Função paterna de preferência. Quando eu não tenho. Eu vou dizer uma coisa, olha só, olha que lindo, né? A gente tem uma aluna aqui, ela chama Alessandra. Ela vai deixar eu falar dela. Se ela achar ruim, depois eu me acerto com ela. A Alessandra tem 2 filhos. Uma menina, que eu acho que deve estar aí com 5, 6 anos, e um menino de 3 ou 2 anos, mais ou menos. Quando o menino nasceu, o pai morreu num acidente de moto. A Alessandra faz função paterna sem ser função paterna. Ela faz assim com os filhos dela hoje. Ó, você tá aprontando na escola, o seu pai não iria gostar disso. Seu pai ficaria muito chateado. Ó, o seu pai não aprova o que você está fazendo. O pai já não existe mais, mas ela faz ele presente. Leva as crianças uma vez por mês ao túmulo para cuidar do túmulo, para que o pai esteja ali. Ela tem um namorado. O namorado faz a função paterna? Não, continua sendo o pai. Legal, né? Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. A mãe pode fazer função paterna sem atropelar a função paterna. Entendeu? Por que que o Winnicott fala? O Winnicott fala assim, de falhas no ambiente. É o que ele vai chamar. O que acontece nas falhas no ambiente? Primeiro, essa confusão, né? Esse negócio que tá falando do seu pai, de ver isso mesmo. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se angustiar mais pela ausência dele. Não. Depende de como é que você fala. Depende do que você está trazendo. A abordagem. A mensagem. Depende da abordagem. Entendeu? É muito bem feito isso. Né? E eu atendi já o menino mais novo dela no momento de angústia que ele estava. O menino tá bem. Tem dificuldades que toda criança tem. Sente saudade? Com certeza. Mas não, mantém a presença do pai viva. A criança acostuma, aliás, o ser humano, quando perde alguém, acostuma a viver sem. Esquecer nunca esquece. Então não adianta tentar apagar essa imagem do pai para que não lembre mais. Ela mantém mais viva ainda, influenciando o ambiente. Depende do contexto. Nesse contexto, não. Se a gente pegar uma mãe que fica pegando a foto do pai chorando na frente dos filhos, aí elas vão chorar também. Pior. Aí é pior, né? Eu atendi atendi uma criança que os pais se separaram, a criança tem 10 anos. O pai traiu a mãe e eles se separaram. Aí a mãe chama o filho e fala, ó, a gente se separou porque o seu pai traiu, porque ele fez isso, isso. Falei para ela, nunca mais faça isso. Jamais. Não, a gente não acaba com a imagem do pai. Por quê? Ah, mas eu fiquei muito revoltada com o que ele fez. Mas então seu filho vai pagar o preço. A maneira que a Alessandra traz a imagem do pai é positiva. A maneira que essa pessoa que separou traz a imagem do pai, o pai tá vivo e ela tá matando a imagem do pai. É bem pior. Entendeu? Eu fazer alguma coisa assim. Existe um negócio na natureza chamado arsênico. Alguém já consumiu arsênico? Né? Mas se você pegar na homeopatia, arsênico alvo é o mesmo arsênico colocado em uma dosagem que é terapêutica. Então, tudo depende do uso. Alguma coisa
em dose excessiva ou errada, é venenoso. Usado adequadamente, é medicinal. É medicinal. Arsênico, É, cannabis, cannabis. entendeu? Você quer ver um negócio? Todo mundo aqui deve gostar de Vic Vaporub, alguma coisa assim, que tem a cânfora, né? Se passar um negócio desse na vela, ela morre. Ela tem alergia à cânfora. Eu também. Se sentir o cheiro do Vic, já está em tema de glote. Eu adoro isso. E todo mundo fala é inofensivo, né? Para uns não é. Então, gente, ó, essa função paterna e materna, elas estão em evidência. E as falhas no ambiente começam quando essas funções não são respeitadas dentro do ambiente. O Winnicott vai dizer o seguinte, que a criança, ela tem um contato inicialmente, nos 6 primeiros meses, somente com a mãe. Ela vai reconhecer a função paterna depois dos 6 meses. Mas a função paterna já tem que estar em ação desde o nascimento da criança. Como, o André explicou uma situação aqui interessante. Como que a função paterna está em vigor? A criança nasce, a mãe tem que cuidar da criança. E a função paterna entra para cuidar das outras tarefas, porque a mãe tem que cuidar da criança. Aí é muito bonitinho que o marido fala assim: eu ajudo em casa. Não é ajuda. Entendeu? Não é ajuda. Eu atropelei algumas coisas aí. Será trabalhante? Até alguns meses de vida, só eu que dava banho, essas coisas na filha. É. Você? É. Olha que chique. Que chique. Tem o pai ajudante, tem o pai atrapalhante. Tem. Tem Tem. os dois tipos de pai, né? Tem. Tá vendo? E tem o pai. Só olha, tá vendo como tem que fazer. E tem o pai. Eu acordava de madrugada quando ela chorava, eu acordava de madrugada. É que chique. Abria a roupa da mãe, ia lá no berço, pegava ela, trazia, botava para mamar. Esperava terminar, levantava, andava com ela até ela arrumar, devolvia para o berço, depois voltava para a cama, fechava a roupa da mulher. E isso é função paterna. Ele às vezes era mais mãe do que eu, porque ele dava banho, ele trocava, né? Ele fazia mamadeira, porque como eu não podia amamentar, ele dava dele, ele levantava à noite. Normalmente era ele que levantava à noite. A função materna que ele fez foi, acho que até a ligação, aquela exagerada com o pai. Ah, exagero. Tipo, acho que foi meio que triste o negócio. O Winnicott fala que essa é a função paterna. A função paterna já está em vigor. O pai, a gente costuma usar a palavra ajuda, acho que é uma questão muito cultural, né? Que as obrigações são da mãe e o pai ajuda, mas não é, obrigação de todo mundo. É. A mãe não fez o filho sozinho. A sociedade machista, como diz o pessoal assim, mais Isso, eu não queria ela entrar. tem uma série de coisas que atrapalham. Eu quase apanhei em Curitiba, porque depois de um almoço eu levantei e comecei a juntar a louça. Os maridos que estavam lá, não, larga, vem aqui, vamos tomar um uísque, não sei o quê. Eu, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, senão nossas mulheres vão querer que a gente faz. Olha, isso pra mim tá tudo. É machismo. Isso é patológico. Você queria falar? Eu te corto. Não. Eu quero. Em um dos casos que eu trabalhei, gente, chegou para mim uma menina de 15 anos. Aí vem os pais primeiro, né? A menina tinha escrito na rede social: queria ter um pênis. E aí os pais da igreja, né? Todo esse contexto, né? E aí trouxeram a menina para atender. Nossa, na primeira sessão ela falou: Davi, eu falei isso mesmo. Por que eu falei isso? Porque na casa do meu pai era assim, ó, ela não gostava nem do pai e nem da igreja. Na casa do meu pai era assim: meu irmão saía para jogar bola
e minha mãe me ensinava a cozinhar e a limpar a casa. Então, com 3 anos, eu já tinha uma vassourinha e eu já varria a casa. Meu irmão sentava para jogar videogame e eu tinha que limpar a casa. Almoço em família. A família dela era grande. Os homens iam para a sala para bater papo e a gente ia lavar a louça. As mães faziam comida e a gente, que era as filhas, tinha que lavar toda aquela louça. A gente terminava de limpar tudo, já era 5 horas da tarde. Às vezes a gente perdia até a sobremesa, porque os homens já tinham comido tudo. E o homem, quando junta para comer, é igual praga de gafanhoto. Se for crente ainda, João, não bebe e come, viu? E aí, Davi, quando eu chegava na igreja, mesma coisa. A minha igreja sempre teve muita festa e evento. Os homens iam conversar e as mulheres iam trabalhar. Eu não gosto de ser mulher. Ó, tá explicado. Tá explicado. E aí? E aí, Como é que faz? e aí tem todo um trabalho terapêutico compreendendo se há, e provavelmente já há uma sexualidade desenvolvida, que é o que Freud chama de Édipo invertido, ela é homossexual e não vai mais mudar isso. Não está no controle dela mudar essa questão. Ela pode sublimar, colocar essa energia em outra coisa, mas isso não vai mais mudar. E a culpa não é dela. Os pais bateram nela quando viram essa frase, e eu ia até falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Eu vou falar. A cagada foi dos pais. Tá? Terapia com os pais. Não, ele sempre faz essa. Todo lado do André. O André. O André fala, nossa, perda. O André não, o André sempre muito. Depois da psicanálise eu soltei mais meu vídeo, era muito comigo. O André sempre muito polido nas palavras. Como é que eu vou falar um palavrão aqui do lado dele? Fala, tô respeitando o ambiente. Eu tô com a Fernanda aqui, a Fernanda é da minha comunidade. Ela chega no outro dia, gente, vocês viram o Davi o que ele fala? Então, gente, o problema do mundo hoje em dia é que as funções paternas e maternas não estão se respeitando. É simplesmente isso. Um tentando assumir o lugar do outro, um tentando deixar tudo para o outro, e ó, e eu falei aqui dos pais que não ajudam, né? Ajuda de novo, né? Dos pais que não assumem as suas responsabilidades. Funções paternas também não assumem suas responsabilidades. Ó, eu numa virada de ano, todo mundo em família, dentro de uma chácara, quando eu olho, a menininha de 3 anos sentada num canto chorando. Toda a família reunida, eu fui lá e falei, fulano, tá tudo bem? O que que você quer? Eu quero a minha mãe. Falei, vamos achar a tua mãe. Eu bem inocente, bem burro, né? Falei, Damaris, cadê a fulana de tal? Que essa criança tá chorando, aquela que é a mãe. Não, ela foi numa balada. Mas toda a família reunida. Davi, então a mãe que tem filho não pode ir na balada? Pode. Mas vamos entender os ambientes. Está toda a família reunida ali. Pode sim. Quando tiver tudo mais calmo, entrega essa criança para a avó, acostuma ela a criar com a avó e a mãe sai para passear. Não tem problema nenhum. Entrega para o pai, mas se o pai não for muito descabeceado, e a mãe sai para passear, não tem problema. Mas numa virada de ano que toda a família está reunida, a criança guarda. O inconsciente da criança fica preenchido e vai se tornar influenciador para o resto da vida. Ah, tô de olho aqui na hora aqui, que senão não paro É mais. um borderline em andamento. Um borderline em andamento, tá? Mas quando isso é recorrente, a gente ouve histórias, eu tenho uma muito próxima, que nunca o pai estava presente no aniversário, em Natal, em fim de ano, em viagem, nada. Aí sim pode se causar um transtorno. Projetinho aí de transtorno. Ó,
Uma amiga minha me contou uma coisa que eu falei, nossa. Ela falou assim, Davi, eu tenho outro pai. Falei, verdade. Falei, verdade. Quem que é? É fulano de tal. É um político famoso. Tá? Falei, ele é teu pai? Uma hora que eu peguei a foto, era a cara dela mesmo. Falei, mas como assim? Eu achei que teu pai era fulano de tal. Você é até parecida com ele. Ele falou, porque ele começou a namorar minha mãe, eu tinha 9 meses. Mas o meu pai é esse aqui. Falei, nossa, você tem contato com ele? Eu já ia pedir dinheiro, né? Político, né? Já ia pedir um cargo, alguma coisa. Ela falou assim, não, Davi. Ele nunca quis saber de mim. Quando eu fiz 25 anos e ele se candidatou na política, veio à tona que ele tinha alguns filhos. Aí ele veio atrás pedir perdão. E eu falei, e aí, você perdoou ele? Eu falei, eu não conheço ele. Não faz diferença nenhuma. O meu pai é aquele lá. Eu disse para ele que ele não precisa nem se preocupar, que eu não vou em justiça, eu não vou em lugar nenhum, porque ele não faz diferença para mim. Se é recorrente, se o pai não é presente, uma hora essa criança vai sofrer, porque tem um período ali de sofrimento, mas outro vai assumir essa função. Alguém assume essa função. E se esse alguém der acolhimento, Troca, né? troca. Vou contar um outro caso para vocês. Esse aqui bem revoltante, não é caso exclusivamente meu. A, o casal engravidou e o marido terminou o casamento e foi embora antes da criança nascer. Criança nasceu, com 3 meses ela conheceu outro rapaz, o rapaz assumiu. Nossa, virou o filho dele. A família do rapaz é o meu neto. É o meu neto, neto para lá, sobrinho para cá. 10 anos depois, 10. O ex voltou, quis reatar tudo. O que a mulher fez? Voltou com o ex, pegou a criança e voltou. E esse cara que chegou depois disse assim pro padrasto, que era pai: eu não quero que você tenha contato mais com o meu filho. É um cretino, né? Com meu filho, nunca assumiu o filho. Ó, ele entrou na justiça, psicólogo veio, chamou a criança. Com quem você quer ficar? Com o meu pai. Quem que é o seu pai? Esse aqui, o que criou. E a guarda é do padrasto. Quando a criança já tem uma condição de opinar, aí a Aí coisa já fica, era. porque aí o cara que é ausente quer retomar, Não. e depois que as coisas já estão constituídas. Cara, Ó, Uma coisa que eu vejo é assim, todo mundo que descobre que não é filho, eu não sou sua filha, todo mundo quer saber quem é o pai biológico. sim, Isso é uma coisa assim, sim. Só que com um detalhe. por quê? Só que com um detalhe. De novo, a gente entra num determinado contexto. Tá? Às vezes, essa criação é tão bem feita pelo padrasto, pela madrasta, que não é tão aguçada essa curiosidade. Casos e casos, tá? Em outros casos, sim. Conheci, quis saber, quis ir lá ver a cara, quis A, ver quem a, era. a minha mãe ficou 20 anos procurando a mãe dela. Vou falar, André. Eu mencionei aí que há três grandes crises na existência humana. Adolescência, quem sou eu? Construção de identidade. Então, ela vai querer saber sim, e deve ser dito. Segunda grande crise, por que estou aqui? Vou casar, vou fazer faculdade, vou comprar uma casa, o que eu vou fazer da minha vida? E terceira e última crise, entre os 35 e os 45 anos de idade, a meia-vida, né? Crise da meia-idade. Ali você vai avaliar tudo e vai se perguntar para onde vou. Você vai redirecionar a vida a partir dali.
Perfeito. Ó, e o José Romualdo tá com a mão levantada. José, pode falar aqui que eu vou partir para o encerramento aqui já também. Senão eu vou falar até 2 horas da tarde aqui, nós não almoça. Pode falar, Bom, José. bom dia, primeiramente. Bom Tudo dia. bem? Bem, Eu tô bem, e você? graças a Deus, tudo bem. Olha, ficou uma coisa aqui que está me incomodando um pouquinho. Pode falar. A obra de Melanie Klein é maravilhosa mesmo, concordo plenamente com você. Só queria fazer uma colocação para ver se vocês concordam ou não. Talvez o primeiro trauma da criança não seja seguramente o nascimento, porque as impressões são gravadas até na vida intrauterina. Sim, perfeito. Eu quero saber, talvez o primeiro trauma não pode ter, não tenha um outro primeiro trauma que não seja o nascimento, que não seja colocado o nascimento como trauma inicial. Por quê? Porque a mãe pode ter levado uma vida psíquica não tão saudável, num ambiente não tão saudável. Isso não reflete na criança. Quer dizer, já não Pode. é um sofrimento. Sim. Quem vai falar isso dentro da psicanálise, José, é Bion. Bion fala Uhum, de um psiquismo fetal. E ele vai uhum, dizer que é uma interação. Vocês entenderam a colocação, né, do José Mal? Bion vai falar que há uma interação da mãe com o bebê enquanto feto, uhum. que as emoções da mãe vão afetar o feto. Psiquismo da criança, As emoções da mãe vão afetar o bebê, sem tá? dúvida. Vão afetar sim. Sim, existe sim. Existe a possibilidade do primeiro trauma não ser o nascimento, ser essa vida uterina, Porque tá? esse primeiro trauma que você fala como sendo o nascimento, que a Melanie Klein também relaciona, eu acredito que seja o primeiro contato físico. E Isso. aí foge um pouquinho da área da psicanálise, que é a mente, a alma, né? Eu acho que Sim. seria um pouco mais abrangente e incluir esse conceito aí. Porém tem um detalhe, tá? Melanie Klein não trabalha a vida intrauterina. Uhum. Quem trabalha é Bion, que vem depois dela. Não, é bom que você falou que aí eu vou procurar os livros deles aqui, o material dele. Se você puder disponibilizar também para a gente, seria interessante. Ou disponibilizo sim. Tá bom, Pode então, deixar. era essa. Minha questão era essa. Falei, eu vou fazer a Só me pergunta lembra. antes que. Oi, Me não, chama no tranquilo. WhatsApp e me lembra. Tá Tá ok, bom. valeu. Obrigado, viu? É não dizer o primeiro trauma no nascimento, mas dizer o primeiro trauma a partir do Da nascimento. vida. Esse é o primeiro desde que ele nasceu. Isso. Mas Perfeito. lá dentro tem Perfeito. a tentativa de amor. Aí eu concordo Um plenamente. soco que a mãe leva, né? Isso é trauma. Um soco que alguém dá um soco na barriga dessa mãe. Isso afeta, né? Ó, não vou. Pode falar, mano. Voltando à questão das funções, então, se a gente for pegar tudo pejorativamente, né? O pai ajudante, o pai atrapalhante, e aí eu vou acrescentar o pai genitor, né? Que só fornece ali uma DNA. legal nisso. Gostei do material. Isso. Aí, esse pai genitor, ele não vai cumprir essa função materna. Mas e aí, se nós também não temos a figura de um padrasto ou de um avô, se há uma ausência, inclusive, da figura paterna, quem que vai fazer essa paternagem? Entende? Como que fica isso? Eu vou. Sabe aquela coisa assim, ó, eu fui criado só por mulheres. Eu Sim. conheço uma pessoa que, né, teve um pai ausente, Uhum. e aí ele traz essa energia muito do feminino. Eu fui criado só por mulheres. No complexo de Édipo, Nasio vai falar o seguinte: que precisa haver um objeto de amor entre a mãe e a criança. Não importa qual. Precisa haver. A criança não pode se sentir totalmente dona dessa mãe. Esse objeto de amor, ele pode até ser criado pela mãe. Entendeu? Então não tem a função paterna ali porque o pai foi embora. E a mãe não é igual a Alessandra. E a mãe não é a Alessandra. Tá? A mãe não é a Alessandra.
ela faz a função de lei também, entendeu? Ela faz essa função de proibição, respeita a criança dentro de casa. O que que é respeitar a criança dentro de casa? Olha, existe uma cama aqui de casal, cabem dois, tá? Então eu vou dormir com meu filho. Não, você vai dormir na sua cama. E quem vai dormir aqui com você? Por enquanto, ninguém. Mas um dia a mamãe vai ter alguém. Então você dorme na sua cama. A criança vai tomar banho. A mãe vai tomar banho junto com a criança para ir mais rápido, para facilitar. Não, a criança não é da mãe, a mãe não é da criança. Então, eu vou te dar banho porque você ainda não sabe tomar banho sozinho, daqui a pouco você vai aprender a tomar banho sozinho. A mãe não vai andar sem roupa pela casa, porque tem muitas mães que fazem isso. Andam lá sem roupa, né? Só ela e o filho, né? A mãe não vai andar sem roupa pela casa. Isso é a criança entender que não tem acesso total à mãe. E que tem um outro alguém que vai ter. E esse alguém não é ela. Isso. Na sociedade, é muito difícil você encontrar esse tipo de mãe também, que tem esse entendimento. Por Aí isso, fala masculino total, é e aí. essas mães não têm essa poder, o cursinho da Unimed de gestação. Mas agora eu vou te contar uma coisa, Mar. Agora eu vou contar uma coisa macabra para você. Não, vou contar uma coisa macabra. Mas eu vou ser mais profundo, eu vou ser mais macabro que o André. Porque, olha, porque as mães e os pais não têm acesso a todo esse conhecimento e vocês forem bons psicanalistas, vocês não vão passar fome se trabalharem só com a psicanálise. Não vai faltar paciente. A psicanálise existe justamente para tratar esses problemas que vão acontecer na infância. Nós não estamos aqui para conseguir fazer uma criação perfeita. É a gente entender o que aconteceu nesse miolo para tratar o adulto depois. É um esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide. A Todo- Unimed não ensina para depois vender o que se Isso, é isso mesmo, entendeu? Faz sentido. Tá? Mas olha, resumindo, gente, no complexo de Édipo freudiano, o filho, de um modo grosso, né? O filho se apaixona pela mãe e rivaliza com o pai. A filha pelo pai rivaliza com a mãe. O João vai falar aqui do Édipo invertido também, vai complementar a gente aqui. Em Melanie Klein, isso está acontecendo aos 6 meses. O filho se apaixona pela mãe pela necessidade de sobrevivência e rivaliza com o pai pela necessidade de sobrevivência. E na falta da função materna, ou né, na função materna que não assume o seu papel, a criança vai buscar introduzir a função paterna dentro de si. E aí o mecanismo do pai é muito importante também. E isso, para a Melanie Klein, pode também se tornar as bases. Mas se o pai assume, qual é uma idade que corta essa paixão? Não corta. Não corta. Dependendo se o pai está fazendo. Se o pai está deixando função paterna para fazer função materna, e não é fazer função materna, ele é quem dá a mamadeira, ele está fazendo função materna. Não. Se ele não, ele ajuda um pouquinho, tá ali e tal, presente e tal. E a criança tem essa mãe como objeto de amor, vamos dizer assim, né? Foi mamãe. Nunca vai deixar de amar a mãe, mas assim, quando é que dá um rompimento? Tem um rompimento Sim. natural? Aí é um processo chamado de castração. Para Freud, na fase fálica. Faz. 4, 5 anos. Para Melanie Klein, 6 meses. A entrada da função paterna. O reconhecimento do pai. O pai que vem com a lei, com a moralidade, com a ética, já é essa castração, já é esse rompimento. Olha, a mãe não é tua. Aí o que o filho vai fazer? Vai crescer e arrumar uma mulher igual à mãe para casar. Entendeu? Então, Se não, uma totalmente diferente, que quer dizer? e a gente acha que é totalmente diferente. Depende da A gente acha que é diferente. Mas na visão dele, Entendeu? inconsciente, Isso mesmo. é a completude. Ele consegue ver alguma coisa naquela pessoa que a gente não vê. Mas que lembra a mãe dele.
que remete à mãe dele. Eu, Não é igual sua sogra. ai, depois de análise, eu consigo ver claramente como Os o pontos de marido de é convergência. parecido com o meu avô que fez a função paterna. É igual. É igual. Seu pai. É que não, quem fez a função paterna foi ela. Foi um exemplo dela que É meu avô. Foi seu avô. E o meu marido é exatamente a réplica do pai. Então você achou bem certinho. Mirou e acertou bem. A gente ouve falar, né? Ah, não sou não. Aí essa semana eu falei, não. É. Alguma coisinha. né? Alguma coisinha. É a maneira que o filho olha. A questão é essa, é que, como dizia o Freud, a gente não é senhor nem da nossa casa. É. Então, a gente pensa que está fazendo uma coisa movido por uma racionalidade, mas está lá o inconsciente Sim. empurrando a gente E puxando direcionando. as cordinhas, é igual o bonequinho de marionete. Desconstrói tudo que você acha. E esse filho que transfere para essa outra pessoa, está a mãe da mãe, né? Se for essa outra mulher, ele vai criar um ódio, alguma versão, alguma coisa contra a mãe? Depois? Não, de maneira O que nenhuma. pode acontecer é que as duas rivalizam. Essa Isso. menina veio tomar meu filho de mim. Isso pode acontecer. Agora, Ou vice-versa. se o filho está rivalizando com a mãe por algum motivo, então provavelmente o objeto de amor é o pai. Aí vai haver Édipo invertido. Aí pode se tornar uma homossexualidade, uma bissexualidade. Entendeu? Outra vez, num outro caso, eu conheço um jovem que ele tem 22 anos, dorme com a mãe até hoje, tomava banho com a mãe com Aí- 16 anos. Só cagada. Agora eu posso falar esse palavrão. Então, ou seja, É, Não existe. ele tá casado com a mãe. Mas a gente tem que falar com você. Esse cara é homossexual? Não, porque ele não é homossexual e já tá casado. Ele é incestuoso. E olha que interessante, o pai foi dormir no barracão. Não, O pai? Foi dormir no barracão. É isso aí mesmo. Não, É isso aí Mora mesmo. no sítio, né? Então o pai sempre. E como que é esse menino? Psicologicamente falando. Bem fechado. Não se relaciona com menina nenhuma. Você sabe, eu vou contar uma coisa para você para encerrar aqui, senão eu não vou deixar o João falar hoje. Eu vim de Minas, eu tenho uma fixação na fase oral, eu não paro de falar mesmo. Um dos primeiros casos que eu atendi foi de um menino de 15 anos. Esse menino, ele era abusado pela mãe. Mas a mãe não, e a mãe que levou para terapia, porque a mãe não sabia que estava abusando. Ela não sabia. Para ela era normal. Ela tomava banho junto, eles dormiam na mesma cama. Um dia, ele apareceu com uma namoradinha e ela falou, a mãe falou assim, ó, por enquanto, o pipi dele é meu. E é a maior cagada. Entendeu? Porque é isso que o filho quer. Só que, vamos pensar aqui, pai, mãe, filho, quem que é o problema do complexo de Édipo? Com quem que essa criança tem que se deparar no futuro? Aí o Newton de Oliveiras, conhece, né? Escreveu O Mito de Édipo na Cultura. Existe uma sociedade que essa criança vai ter que enfrentar. E a sociedade diz o quê? Religiosamente falando, você e sua mãe juntos é pecado, você vai para o inferno. Legalmente falando, diante da lei, você teve relações com a sua mãe é crime. Moralmente falando, é o quê? Eu falei assim, o filho era abusado pela mãe. Alguns já fizeram uma cara assim, porque é nojento. Como vai ficar o psiquismo desse menino que dorme com a mãe? Já tá com problema. Já tem um monte de problema.
E no meu paciente de 15 anos, ele tentava suicídio. Por quê? Ele não sabia. Ele dizia, eu tenho uma dor aqui que eu não sei explicar. E a dor era essa. Sabe qual foi o problema? Que o menino, num dia muito desesperado, por que que ela trouxe ele para terapia? Porque ele decidiu ir morar com o pai. Ele não tinha força para falar, eu não aguento mais dormir na cama com você, mãe. Então ele só falou que ele queria passar um tempo com o pai. E a mãe trouxe para terapia para que eu tirasse isso da cabeça do menino. Aí eu expliquei o que estava acontecendo com ele, aí ela tirou ele da terapia. Eu nunca mais vi ele. Tá? Infelizmente. Você confrontou. Confrontei a mãe, né? Ela, o objeto de amor estava ali, por quê? Para encerrar. Como que tá, mãe? Narcisa. Né? Narcisa, Com, com certeza. com o Édipo mal, tentando resolver o Édipo dela no próprio filho. Claro. Acabou com a cabeça do menino. Na verdade, quem precisava mais de terapia nessa história? Era a mãe. Era a mãe. Tá? Trocas. Pessoal, No caso dela? Depende. Sim, mas a terapia de apoio ela é muito Ela é eficiente. efetiva. Ela é efetiva. Ok? É, também. Também. Pessoal do online, alguma dúvida? O que faz? Alguma dúvida do pessoal do online? Nenhuma dúvida. Ah, Rose, pode falar, Rose. Ó, Bom dia a todos. Eu tinha levantado a mão porque eu iria realmente fazer uma observação dos casais hoje em grande, né, quantidade, ó, crescente, dos casais homossexuais. Como que fica a cabeça das crianças tendo duas visões, né, de dois pais, duas mães? Porque até agora eu tinha pode ouvido falar. os estudos, né? Eu sempre falo dos estudos dos nossos antepassados, o que criou a terapia e tal, mas hoje a gente vivencia muito a homossexualidade como algo natural. E essas Sim, crianças que estão sendo criadas dentro de um lar, eu entendo, eu defendo o lar família, né? Não importa certo. se é homem ou mulher, ou se é duas mulheres, dois homens, eu apoio. Mas agora eu fiquei pensando aqui, essas crianças, né? Aí você no final aí acabou respondendo para mim aí a questão de que ele vai olhar e vai ter o complexo de Édipo invertido, né? Mas agora eu vou quebrar as pernas de todo mundo aqui, gente. Tá? Aham. Casais homossexuais, o filho tem muito mais probabilidade de se tornar heterossexual do que em casais heterossexual. Por quê? Porque casais homossexuais têm funções definidas. Casais heterossexuais não têm funções definidas. Num casal homossexual de dois pais, um faz função paterna, o outro faz função paterna e se respeitam. Casais heterossexuais não se respeitam nas suas funções. As dificuldades que eu tenho nos pacientes, são aqui 8 anos de atendimento, não são de casais homossexuais, são de casais heterossexuais. Então, Rose, é a maneira que a criança está olhando para a função paterna e materna. E em casais homossexuais, as funções paternas e maternas são mais bem resolvidas. Tá. Essa criança criada pela mãe, ou por duas mães, ou só por dois pais, né? Eu vou fazer pergunta aqui, uma pergunta ingênua, mas para mim, como futura psicanalista, é importante a resposta de um profissional. Não tem Ela, ingênuo, Rose. ela possivelmente, futuramente, ela também será homossexual? Na probabilidade, não. Numa Tá. probabilidade, não, porque aquilo que eu falei, a função paterna e materna está bem definida. Uhum. Pode se tornar homossexual? Pode também. Mas a probabilidade é que isso aconteça mais em casais heterossexuais. Legal, legal. Quais livros eu Entendeu? devo ler para poder entender melhor esse novo formato de família? Você pode ler livros de antigamente, de Freud, 3 ensaios sobre a sexualidade. Uhum. Atual, você pode ler Newton de Oliveira, O Mito de Édipo na Cultura. Você Tá. vai entender perfeitamente isso. Você pode ler
A Psicanálise da Criança, de Arminda Belasturri. Muito bom também, vai te explicar isso. E por último, Introdução à Obra de Melanie Klein, de Hannah Siegel, que também vai te explicar isso. Bom, adorei as indicações, mas eu confesso que você vai ter que escrever e botar no grupo para Eu vou porque escrever. eu quero ler, sim. Eu sempre falo, eu admiro muito Freud, admiro muito, mas eu gosto muito de trabalhar com a atualidade. Eu gosto muito de trabalhar mais assim com o novo momento, né? A base, o conceito, a gente já, eu fiz serviço social, então eu li muito sobre, mas eu gosto mesmo de ler os novos pensadores, inclusive seus livros, livros do Caputo, que eu acho que lida com novas vivências, entendeu? Na verdade, não é que novas vivências, eu acho que a homossexualidade sempre existiu, mas hoje está o novo normal, né? Para mim é normal, graças a Deus, eu tenho uma mente aberta, mas eu gosto de ler bastante coisas da atualidade. Então, gostei aqui, ó, de Newton de Oliveira, o Caputo está colocando aqui. Obrigada, professor. Obrigadão. Eu que agradeço, tá? Ó, tô colocando aqui para vocês. E aí eu vou mandar no grupo, tá bom? Eu mando. Tá gravado também, né? Ah, e tá? Vai estar a gravação para eles Isso. Tá? assistindo, vai poder pegar depois. Pessoal, ó, Eles gastam uma curiosidade. pode tirar. O que a gente está falando não é o assunto em si, né? Mas assim, a criança ela vira homossexual porque ela ficou só com mulher? Não. Menino. Nem sempre. Não. Gente, não tem. Não. Não tem. Não. Não tem. Não, não, não. Existe essa lei, não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Isso também não é biológico. Não é biológico. Não é biológico e não é escolha. Não é biológico, não é escolha. O João vai entrar. Eu vou passar. O João vai falar isso aqui agora. As considerações que o Zimmermann faz no livro e tal, e aí nós vamos ver ali e a gente vai discutindo alguns tópicos assim. E eu vou passar para ele agora, ó. Ali agora, que eu olhei no relógio aqui, achei que era 10h30.